fato muito interessante e que nos traz muitos ensinamentos. Diz que Jesus Cristo, passando por um lugar com seus discípulos, ele teve fome. Ele viu ao longe uma figueira e ele desejou achar algum fruto ali, porque as folhas estavam verdes. As folhas estavam verdes. Nem sempre a aparência exterior é sinal de fruto. Nem sempre o que você olha e diz e julga, ó, ali vai um homem de Deus cheio do Espírito Santo espiritual. Só pelo que você viu nas suas vestes ou na sua forma de falar, nem sempre tem fruto. Nem sempre. Jesus viu a figueira, desejou comer algo, porque as folhas estavam verdes. E a palavra diz que ele foi até a figueira buscar algum fruto, e chegando lá, nada encontrou. Fica comigo, ele nada encontrou. Nada encontrou. Isso. Como é que tem estado as suas folhas, querido? As suas folhas têm estado verdes, as suas folhas têm estado secas. Porque se elas têm estado verdes, o Senhor deseja que seja encontrado em você algum fruto. Porque as pessoas que estão aí fora, elas estão famintas. E elas desejam olhar para você e não só te ver vestido de crente, mas elas desejam te ver agindo como um cristão, como alguém cheio do amor de Deus, como alguém cheio da sabedoria divina, como alguém cheio do fruto do Espírito Santo. E para quem não sabe o que é fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito é a expressão visível de um poder invisível que opera dentro de cada um de nós. O poder invisível chamado Espírito Santo opera dentro de nós, nos transforma, nos deixa cheio de folhas verdes, e não só de folhas, mas de frutos bonitos e maduros. Mas Jesus Cristo, passando por aquela figueira, ele teve fome, ele desejou comer algo, e ele nada achou. E olhando para a figueira, ele disse: ninguém jamais coma algum fruto de ti. E foi embora, seguiu o caminho. Os discípulos foram a outra cidade, e quando estavam de volta, ele não observou nada. Os discípulos que estavam com ele foram quem observaram. Falaram: mestre, ei mestre, Jesus, ó Jesus, a figueira que o Senhor mandou secar, secou. Jesus nem olhou, queridos, ele nem observou nada, porque ele tinha certeza que o que ele falava se cumpria. Diga, isso é fé. Isso é fé. Tudo que eu falar, vamos lá, povo da fé. Tudo que eu falar, eu devo crer. E vai se cumprir. Aleluia. Mas os discípulos se admiraram que Jesus tivesse falado e que no outro dia a figueira estivesse mesmo seca. Ao que Jesus disse aos discípulos: tendes fé em Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Isso parece cansativo, mas isso faz com que você não esqueça. Diga
o que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que diz, tudo o que ele disser, lhe será feito. No original, esse termo "tende fé em Deus" significa tenha a mesma fé de Deus. E como é isso, pastor? Deus precisa ter fé para alguma coisa? Sim. Repita comigo, sim. Sim. Porque a palavra diz lá em Hebreus que por meio da fé Deus criou os mundos. Amém, Jesus. Por meio da fé Deus formou os mundos. Como foi que Ele criou os mundos? Repita comigo, falando. Exatamente. Glória a Deus. Deus criou todas as coisas falando. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro, haja aquilo outro. Glória. E as coisas apareciam. Ele falava e as coisas apareciam. Ele falava e as coisas aconteciam. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios assim: este, pois, é o espírito da fé. Crie, por isto eu falei. Aqueles que creem, falam o que creem. Por isso Jesus disse que se nós tivermos essa fé do tipo de Deus, nós, qualquer um que crê, poderia dizer ao monte: erga-te e lança-te ao mar. Qualquer um. Jesus não nos ensinou a negar a existência do monte. Não, isso não é fé. Glória a Deus. Jesus não nos ensinou a negar a existência das circunstâncias, das dificuldades. Não, isso não é fé. Fé não é negar os fatos. Fé não é negar as circunstâncias. Fé não é negar o monte, mas é dizer: saia da minha frente. Isso é fé. Deus, aleluia. Aleluia. E crê que isso acontecerá. Você fala e crê que assim será. Amém. E os da fé, eles descansam, amados. Eles descansam porque eles já têm um resultado ao seu favor. Ontem eu estava pregando numa outra igreja e eu dei um exemplo que eu vou fazer questão de dar a vocês hoje aqui. Quem é que assistiu a final da Copa das Confederações, Brasil e Espanha? Poucos assistiram, não foi? Por que poucos assistiram? Acredito eu, porque são crentes, são crentes e estavam no culto da sua igreja na hora do jogo. Acredito eu que esse foi o motivo, porque o jogo foi 7 horas, se não estou enganado. Pois é. Mas quando você saiu da igreja, você andou por aí e as pessoas começaram a te contar o placar. Preste atenção. Diga: eu soube o placar. Eu não assisti o jogo, mas eu soube o placar. Aleluia. Quando você saiu da igreja, você soube, todo mundo soube que o jogo foi 3-0. Brasil ganhou de 3-0. Você não assistiu, você não viu, mas sabe que foi 3-0 para o Brasil. Agora, preste atenção nesse exemplo que você vai entender agora o que é descansar em fé. O Brasil ganhou de 3-0 da Espanha. O Brasil tinha ali já um placar ao seu favor. Era um resultado pronto, definido. Nada mudava aquele resultado. Existia um placar a favor do Brasil. Ei, você sabia que existe um placar ao seu favor? Você sabia que Jesus Cristo, Glória a Deus. quando Ele estava morrendo, sendo moído por amor de todos nós, antes de entregar o Espírito, Ele disse: está
existe. Nós somos mais do que vencedores. Esse placar é o meu e o seu favor, querido. Pronto. Voltando agora para o caso Brasil e Espanha. Domingo você soube que foi 3-0. Aí digamos, menino, que segunda-feira você foi assistir a reprise do jogo. Mas você já sabia o resultado. Aí você pega a sua pipoca, o seu guaraná, senta no sofá da sua sala e começa a assistir aquele jogo. Começa a assistir o jogo e de repente a Espanha pressiona e manda uma bola na trave de Júlio César. Você fica assustado? Não. Por que você não fica assustado? Porque você já sabe que aquela bola não entrou. Quem está entendendo, diga amém. Aí a Espanha pressiona continuamente, pressão. Bola na trave, pequena área, aquela agonia. Galvão Bueno fazendo aquela zoada do lado, César. Você ficou preocupado em algum momento assistindo a reprise do jogo? Por que não? Diga, porque eu já sabia o resultado final. Eu já sabia o placar. Ei, mas e por que na sua vida, no seu dia a dia, quando a bola fica batendo na trave, você fica, Deus, não está me vendo não, Deus? A palavra fala que já existe um placar ao seu favor. Você é mais do que vencedor. Isso é irrevogável. Você já venceu, querido. Então agora, mano, você senta no sofá, come sua pipoca, toma o seu refrigerante e quando a bola bater na trave da sua vida, você vai assim, ó, eu sei que me cegou, porque meu pai não deixa, meu pai não me deixa perder, meu pai me fez mais do que vencedor. Aleluia! Você entende essa verdade? Aleluia! Para que o altar seja restaurado, nós precisamos andar em fé. Porque somente andando em fé e entendendo o que é fé, nós chegaremos ao ponto que eu disse que chegarei nessa noite. E eu quero que você acompanhe agora comigo versículo 24 e 25, por favor, da sua Bíblia. Marcos 11:24, ele diz assim: portanto vos digo que todas as coisas que orando pedirdes, crede que já recebestes. Ok? 25, olha o que diz o versículo 25. É uma continuação do versículo 24. É o mesmo contexto, é o mesmo assunto. Ele fala, ou seja, continuando esse assunto, quando você estiver orando, ou seja, quando você estiver exercendo fé e falando ao monte, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, repita comigo, perdoai. Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não existe altar restaurado sem perdão. Até porque altar é lugar de sacrifício. E Jesus, ele se ofereceu como sacrifício no altar espiritual e no altar físico, que foi aquela cruz. Ele se ofereceu como sacrifício para que nós tivéssemos o direito ao perdão através dele. Então eu entendo, queridos, que Marcos está aqui unindo o versículo 24 e o 25. Ele fala, tudo que você crendo orar, você já tem, é seu. Você pode falar um monte, o monte vai sair da sua frente. Mas se quando você estiver falando ao monte, você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, perdoai. Esse é o ponto, porque muitas vezes a fé de muitas
pessoas não opera por falta de perdão, amados. Por falta de perdão. E a palavra que confirma essa palavra está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, que diz assim: que nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Repita comigo: a fé atua pelo amor. E amor e perdão andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Qual é o grande mandamento da nova aliança? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como Deus vos amou. Esse é o grande mandamento. E Deus amou a mim e a você, nos perdoando na cruz. E por isso nós, da mesma forma, devemos amar os nossos irmãos. Porque João escreveu: nisso consiste o amor, que Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Agora pronto, cheguei no ponto. O que vem a ser perdão. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque essas 3 últimas semanas eu precisei exercer perdão continuamente. Porque muitas vezes nós abrimos a boca e falamos: ah, pastor, mas eu fui caluniado, estão falando mal de mim, estão mentindo contra a minha pessoa, contra a minha integridade, eu estou certo, ele está errado. Ei, eu quero dizer a você que não existiu ninguém mais certo do que Jesus Cristo. E ele abriu mão das razões dele para morrer por pessoas erradas como eu e você. E a palavra diz que nós devemos ter ele como exemplo e fazer a mesma coisa. Ele estava certo em tudo, decidiu morrer porque estava errado em tudo. Ele era completamente justo e decidiu dar aquela bater pelos injustos. Ele era tudo de bom e decidiu morrer para perdoar uma raça ruim que estava andando sobre a face da terra. E eu, nesses últimos dias, eu passei por algumas experiências de ser caluniado. Falarem que eu fiz algo que eu não fiz. E nesse momento, queridos, eu já preguei essa mensagem várias vezes. E para mim sempre foi fácil. Mas quando eu fui caluniado, algo pesou no meu coração. Algo pesou no meu coração. Eu falei: Senhor, como é difícil pregar para aquelas pessoas e falar: você tem que perdoar, você tem que perdoar, perdoe, a Bíblia manda perdoar. Mas como é difícil, Pai. E eu fui orar, eu fui falar com o Senhor, e o Senhor, Ele me mostrou dentro dessa palavra que o tema é fé e perdão. Ele me mostrou que o perdão é pela fé, e que a fé, ela é liberada confessando as coisas. Então, mesmo que eu não sentisse nada, mesmo que a minha alma gritasse de dor, eu abri a minha boca para o diabo ouvir e falei: em nome de Jesus, eu perdoo fulano, fulano, fulano e fulano. Mesmo com a alma doendo, mesmo com o coração parecido que estava partido em 10 pedaços. Você aprende algo com isso, querido? Eu fiz isso. E isso é fé, isso não é loucura. Como eu disse, fé não é negar um monte. Fé não é negar o sentimento, o que a alma está sentindo de angústia e aflição. Não, mas é dizer: sai de mim sentimento, porque eu perdoo em nome de Jesus, porque eu sou como Cristo nessa terra, e eu tenho a natureza dele, eu perdoo sim. E muitas pessoas não têm sido restauradas, amado, por falta de perdão, porque não conseguem perdoar, ou porque entenderam
eu perdoo, mas eu não esqueço mais nunca que aquele miserável fez comigo. É Ele quem disse perdoou. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43.